por ter travado a outra aula, eu não consigo encerrar o aplicativo que eu uso para gravação de aula, porque eu faço duas gravações, uma no Free Screen to Movie e a outra no como é que chama que é trem? No próprio Meet. A aula do Meet não fica tão boa, então eu gravo no Free Screen to Movie, to Video, sei lá. Então, ele tem que parar, ele não parou ainda. Então, pode ser que demore até as 5h05, tá? Mas a gente já vai começar. Hoje a gente vai fazer o Kango treino, tá? Eu repito tudo isso na hora que a galera entrar. Você notou, Thiago, que as aulas que mais tem gente é do nível E, depois do nível P, depois do nível J, depois do nível B, e o S e o C tem pouquinho, sempre. Eu comecei a gravar, né? Minhas duas câmeras estão ligadas? Verifica. Amanhã não esquece de entrar às 7 horas, pode ser tua casa mesmo, viu, Thiago? Se quiser vir aqui também pode. Até melhor você ver aqui. Pode ser tua casa. Meu sistema aqui tá travado ainda. Então, 5h05. Tá ouvindo meu áudio? 5h05 a gente começa. Mas só tá o Zé Luiz e o Pablo aqui, não é? Não. Deixa eu ver. Não, Bruno de Boteiros também tá aqui. E o Leonardo Sorocaba. Mas só tem gente boa aqui dentro. Só tem o Leonardo. Só tem gente aqui que é top. É uma pena o Guilherme Gobo não ter participado das aulas, né? Tanta coisa para ele aprender nessas aulas. Mas sabe o que ele estava falando comigo? Sobre os lemas de Kaplansky. De Kaplansky? O Leonardo, não, Leonardo, o Guilherme, ele estava me impressionando, porque sabe o que ele estava estudando? Por conta dele, resíduos quadráticos. Matéria do pote nível 3. Nível 3? Sozinho. É impressionante isso, né? Porque vocês sabem muita coisa de matemática, só que, por exemplo, ele sabe resíduos quadráticos, mas talvez não saiba determinante, entendeu? Números complexos, coisas assim, bem mais simples. Agora que o Free Screen to Movie parou de gravar, ainda está travado. Preciso conversar seriamente com o Guilherme para ele continuar, para ele participar das minhas aulas. E agora eu vou fazer o 9º ano e 8º online, né? Então vai ser bom para treinar uma nova geração a ficar boa mesmo. Eu acho que eu vou chamar muita gente, esses caras bons que estão no 7º para fazer. Fiz a programação, depois me lembro de te mostrar. Pessoal que tá chegando, que tá pontual, a outra aula atrasou, tá? E como a outra aula atrasou, eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer. Salvar o chat, interromper a gravação do Free Screen to Movie e ligar de novo, abrir os arquivos do Word que eu vou precisar. Então eu demoro mais ou menos 15 minutos para fazer tudo isso. E não é por causa que demora 15 minutos, é porque o programa trava. Então por isso demora mesmo para começar a aula. Geralmente essa aula tem pouca gente, é um horário muito ruim, tá? Só vou pedir para que quem chegou aí, por favor, responda a presença no chat. Basta colocar o nome completo, tá? Se eu souber, Leonardo, Zé Luiz, o Bruno e o Pablo, eu conheço já. Então, pode pôr só o nome completo e já tá bom, tá? Não esqueçam de colocar o nome completo no chat. Isso, o Leonardo já colocou. Bom, vamos começar. Falei aguarde até 5h05, mas vocês que já estão aqui, né? Ninguém entrou e saiu, então ninguém nem viu isso, a gente pode começar. Pessoal, vamos lá. Eu vou dar zoom aqui, peraí. A gente vai fazer hoje o Kango treino, tá? O Kango treino, as questões, elas vão sendo cada vez mais difíceis. Então,
o número de 1 a 5 é cada vez mais difícil, mas depois volta a ser fácil, tá? Então, a questão 1 é sempre mais fácil, a questão 2 mais difícil, depois a 3, depois a 4 e depois a 5. A menina escreveu Cago treino em todos. O Cango treino, ele é o treinamento do canguru do ano passado. Não são questões que já caíram na prova do canguru, são todas questões inéditas, pelo menos eu não conheço nenhuma delas, tá? E são questões muito boas para treinar. Elas estão todas resolvidas no próprio Cango Treino. Então, tem resolução completinha. Eu já tenho os PDFs salvos, se alguém quiser eu mando. Ó. Tem bem explicadinho tudo. Tá? Então, todas as explicações do Cango Treino, você encontra com detalhes aqui. Tá? Tiago, já deixa aberto todos os S aí para você me ajudar. Então, a gente vai resolvendo aqui. Eu não resolvi as questões antes, estou resolvendo com vocês pela primeira vez. Eu acho muito legal e essa dinâmica, porque vocês veem o meu raciocínio, como é que ele funciona, tá? Só que o Thiago está lá, o Thiago Labanca está aqui junto comigo. Acho que vocês todos já conhecem, e ele está me ajudando, tá? Sendo copiloto aqui. Então, veja. Uma formiga, só um detalhe, amanhã eu vou dar uma aula às 5 horas da tarde, tá? Então, amanhã, das 5 horas da tarde, não, 7 horas, toda hora eu falo 5 horas. 7 horas, amanhã, às 7 horas, eu vou dar uma aula das questões mais difíceis do canguru. Como que vai ser a dinâmica? Vão ser alunos resolvendo as questões mais difíceis. São as 3 questões mais difíceis do nível C, acho que 6 ou 7 do nível J e 4 do nível S. Então, só questão difícil para quem pretende tirar medalha de ouro. E vão ser os próprios alunos que vão resolver as questões. Então, amanhã, às 7 horas, vai ser uma dinâmica diferente. O link não é o mesmo. Tiago, você posta o link da aula das 7? E posta também o vídeo, ali, o link da aula da manhã. E a aula da semana passada, posta também, você tem aí? Tiago vai postar a aula da semana passada. Quem chegou depois, por favor, coloque aí no chat o nome completo, mesmo quem estava na aula do Jota, coloque o nome completo e escola e série. Então, veja, a formiga vai do ponto A ao ponto B andando sobre a superfície do cilindro. Sabendo que R é igual a 1, deixa eu apagar o que eu coloquei ali. Sabendo que R é igual a 1 e que H é igual a 6, quanto que mede o caminho mais curto que a formiga vai percorrer até chegar a esse ponto? Então, veja, ela vai do A até o B. Muitos alunos não sabem fazer esse tipo de questão. Para fazer esse tipo de questão, eu aprendi isso também quando eu virei professor. É só você planificar a figura. Só você planificar a figura. E o ponto B, ele está onde? O ponto B, ele é diametralmente oposto ao ponto A, né? Então, eu posso pôr o ponto B aqui e o ponto A aqui, concorda comigo? Que o A é diametralmente oposto ao B. Então, eu posso dizer que o B é aqui e o A ali, certo? Só isso mesmo? Então, qual é o caminho mais curto? Tem certeza que é isso? O caminho mais curto é só fazer isso aqui? Eu acho que não, porque tipo, ela teria que atravessar por dentro do cilindro daí, né? Não, mas qual que é a resposta aí, Thiago? Eu acho que eu pus o A no lugar errado. Eu pus o A, eu fiz certo a planificação, mas o A tá aqui, ó. O A tem que estar ali. Tá certo, Leonardo. O A é nesse local aqui, ó. O A é nesse local e o B é ali. É isso mesmo, Thiago? Uhum. E ele tem que fazer esse caminho aqui, do A até o B. Por que o A é aqui e não ali? Eu quero o menor Lá caminho. Lá também. É lá também, só que eu quero o menor caminho. Esse caminho que eu tinha falado, ele pode ser feito, mas o menor é esse. Porque lembra que está em cima do cilindro. Então, o menor caminho, ele ia passar pela superfície. Então, daqui até aqui, daqui até aqui é quanto?
Metade do comprimento da circunferência. Metade do comprimento da circunferência. Certo? E daqui até aqui é 6. E daqui até aqui é o seguinte. É 2πr dividido por 2. O R é 1. 2 cancela com 2, então é π. Certo? Então aqui é π. O R é 1. É π. É verdade. Π vezes 1, π. Então, AB ao quadrado é igual a π ao quadrado mais 6 ao quadrado. Gostei. AB é igual a raiz quadrada de π ao quadrado mais 36. Certo? Legal essa questão. A gente vai fazer 25 questões hoje, tá, pessoal? As 25 do Kangoo Treino, tá? Quero avisar vocês que esse ano, ter muitas aulas do Podemos, tá? Muitas aulas. Inclusive, eu vou fazer o 8º e 9º ano para quem tiver interesse. Então, se vocês tiver algum parente, amigo aí no 8º ou 9º, eu vou dar aula o ano inteiro do 8º e 9º da matéria curricular para que a pessoa aprenda bem. Porque aqui em Minas, por exemplo, não tem aula online. Uma ou outra escola faz. Eu vou fazer bem certinho, tá? Então, já que vai ser o ano inteiro no rolo, eu vou fazer o 8º e o 9º ano online. Por que o 8º e o 9º, Otávio? Que é o que eu tenho mais facilidade de fazer, tá? Por enquanto. É pela idade, pelo público, pelo conteúdo. Então, eu vou fazer o 8º e 9º. Quem sabe outros anos a gente faça mais. Então, os inteiros positivos, x e y, não tem divisores comuns maiores que 1. Isso aqui significa, ó, não tem divisores comuns maiores que 1, significa que são primos entre si. Ou seja, divisores comuns maiores que 1 significa que o MDC é 1. Então, são primos entre si. Não tem divisores comuns. Além do 1. E, além disso, XY é igual a 300. Qual o menor valor possível de x mais y? Veja, se XY é 300, vamos escrever todos os produtos que dão 300. Quero saber todos os produtos que dão 300. 1 vezes 300. 2 vezes 150. Depois eu vou eliminar os que não são primos entre si. 3 vezes 100. 4 vezes 75. 5 vezes 60. 6 vezes 50. O que mais? 4 vezes 70. Não. 7, 8. 8 vezes 8 não dá. 8 não divide 300? Não. 9 também não, 10 vezes 30 e 12 vezes 25. Não preciso testar mais, porque raiz quadrada de 300 é aproximadamente 17. Preciso testar assim, 15 vezes 20. 16 não dá, e 17 é o último, então acabou. Claro que eu posso também colocar esse como y e esse como x. A pergunta é, qual o menor valor possível de x mais y? Bom, vamos fazer o seguinte. Eliminar os que não são primos entre si. Ó. Esses aqui não são primos entre si porque divide por 2. Esses não são primos entre si porque divide por 5. Esses divide por 2. Esses divide por 10. E esses divide por 5. Os produtos são esses aqui, né, Tiago? Esses 4 aqui. É só ver qual a menor soma. 1 mais 300, 301. 3 mais 100, 103. 4 mais 75, 79. O que você está fazendo, Tiago? Tiago se distrai. 37. Então, guarde o celular, senão você me distrai. O professor tem toque no celular. A menor soma é 37. É claro que a menor soma é a que mais se aproxima do centro, né? 37. Certo? Se o número fosse quadrado perfeito, sabia que a maior soma seria 2x? 2 vezes raiz quadrada? Prova isso. Dá para provar. Mas aí não pode considerar prima entre si, senão acabou. Se tiver dúvida, pode perguntar no chat, viu, pessoal? Lembrando que amanhã, às 7 horas, a gente vai fazer uma aula das questões mais difíceis, tá? Para determinado número inteiro, e lembra amanhã, Thiago, de eu pausar o full screen do vídeo a cada nível. Tá?
Para determinar o inteiro positivo A, o resultado da soma é o número cujos dígitos são todos iguais. Qual é o dígito que se repete? Deu uma travada aqui, tá? Travou. Acho que destravou agora. Então, essa soma é um número cujos dígitos são todos iguais. Qual o dígito que se repete? Então, veja. A mais 2A, mais 3A, mais 4A, mais 5A, mais 7A, mais 8A, mais 9A é 45A. Sei de cor, tá? Mas pode somar que é 45. Pessoal, travou um pouquinho aqui. Quando trava, qualquer movimento faz uns negócios aqui. Então, aqui é 45A. Ou seja, eu quero um número que todos os dígitos são iguais. Então, eu teria que fazer 45 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até dar certo, né? 45 vezes 2 é 90. Não deu? Vezes 3, 135. Bom, tem um jeito mais fácil de pensar que todos os dígitos são iguais, não tem? Como assim, todos os dígitos são iguais? 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Veja, para ser 45 vezes alguma coisa, ele não termina em 5? Termina em 5? Então tem que ser 5. Então tem que ser um tanto de 5. Concorda? Mas ele não é múltiplo de 9? Ele não vai ter que terminar em 5? Não pode terminar em 0. Tem que ser 5. Então, o número é esse aqui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Você concorda que esse número aqui, ele divide 45? Porque ele divide 5, porque termina em 5. Ele divide em 9, porque a soma dos números aqui também é múltiplo de 9, concorda? Então, o A é igual a 11, 11, 11. Não é não. É aquele número dividido por 45. Não importa. O número é 5. Por quê? Ele tem que ser múltiplo de 45, como o Pedro falou. Então, o número que repete é o 5. Tá certo? É isso mesmo, Pedro. Se eu continuasse fazendo aqui, daqui uns 2 anos eu chegava nesse número aqui, certo? Eu fiz essas primeiras contas para mostrar o 0, 5, para ver se eu achava um padrão, mas depois só pensar no critério de visibilidade. E esse vai usar a trigonometria, Pedro, você falou na outra aula. No triângulo ABC desenhado ao lado tem que medida do CAB é 30 graus. Medida do CBA é 120, tá lá. CD é a bissetriz do ângulo ACB. Então não está aparecendo no C, mas é esse aqui. Essa aqui é bissetriz. Certo? É bissetriz. Então os ângulos são iguais. Eu quero saber a razão entre o BC esse lado aqui, e o CD, esse lado aqui. Quero achar a razão entre esses lados. Tá? Tem várias formas de pensar isso aqui. Tem várias formas. Eu pensei de primeira em aplicar 3 vezes a lei dos cossenos. Isso funcionaria, não funcionaria? Lei dos cossenos 3 vezes. Chamo de 3 equações e faz 3 vezes a lei dos cossenos. Tá? Essa é a primeira tentativa. Se eu não conseguir nada, essa tentativa dá certo. Eu chamo os lados aqui de x, y, o outro eu chamo de z e vou trabalhando com a lei dos cossenos e eu vou conseguir achar esse valor. Certo? Hã? Não, mas não é só fazer um triângulo aqui, ó. Mas aqui fez lei dos senos. Lei dos senos? É verdade. Não preciso nem fazer isso, só usar a lei dos senos. Eu vou chamar esse lado aqui de BC. Peraí. BC. Aqui é CD. E aqui é o AC. Lei dos senos, Thiago? Tá. Ó, no final da folha. Vou chamar aqui de alfa e de aqui de alfa. Certo? Então, eu posso falar que alfa
está para o seno de 30 graus. É isso, Tiago? Assim como CD. Não, pera, calma. Calma, muita calma nessa hora. O AD, está falando alguma coisa sobre o AD Não, aqui? CD está para seno 120, CD está para seno 120. assim como aqui fez BC e seno de 45 graus. Mas aonde achou esse Eu acho 45? que é o que está faltando ali, né? Aqui? O 45 ele da Porque BC15. Peraí, deixa eu ver o Leonardo. Fala, Leonardo. Aí é O 45. 45 ele tirou da bissetriz. O alfa tem que valer 15 Ah, graus. é verdade. Eu posso calcular os ângulos. Eu vou apagar isso aqui, vou calcular esse ângulo aqui. Se aqui é 30 e aqui é 120, nossa senhora, olha que burrice minha. 30 mais 120, quanto que é 30 mais 120? 150. Então falta... Quanto falta? 30. Então aqui mede 15, certo? Aqui mede 15. Os dois medem 15. Bom, 15 mais 30 é quanto? 45. Então esse ângulo aqui mede 45. Certo? Então é só usar CD está para seno de 30, assim como BC está para seno de 45 e acabou. Então passa CD dividindo, BC sobre CD é igual a seno de 45 sobre seno de 120. É só isso. É lei dos senos, tá? Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, eu usei a lei dos senos. Para quem não sabe, em 1 hora você aprende a lei dos senos. Você já sabe trigonometria do 9º ano, você entende a lei dos senos. Hã? No portal da matemática tem. Eu não vou abrir lá porque está travando tudo. Mas se você entende a lei dos senos, acabou. Tá? Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E seno de 120, tá? Olha aqui o círculo trigonométrico. 120 está aqui, ó. 120 falta 60 para chegar em 180. Não ficou proporcional, não, tá? Então aqui é 60, é igual 160. É meio. Certo? Corto 2 com 2, raiz de 2. Não é? Porque é 160. Meio. Ah, raiz de 3. Não é cosseno, não. Raiz de 3, pessoal. Então, raiz quadrada de 2/3. Aqui. Ok? Tranquilo. Só usar a lei do seno. Ah, não entendi. Vai lá e pesquisa a lei dos senos. Quem é capaz de entender a lei dos senos, se você tiver no 9º ano, você entende. Não. Eu entendi no 9º ano, tava no 9º ano. Não, Thiago, você não é base para ninguém. Mas né? Mas se você estudou parte do 9º ano, você consegue entender. O Felipe também entendeu. Tá. Seja Pn o resultado da multiplicação dos dígitos de um número natural. Qual o valor da soma da multiplicação dos dígitos de 1 até 100? Bom, vamos tentar achar um padrão. Vou escrever os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... A questão 5 é sempre mais difícil. 9, 10. Concorda que o produto dos dígitos aqui é o próprio número? E no caso 10 é 0. Concorda? Então o produto aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele é 0. Se eu pensar no 11, 12, 13, aqui é 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 9, até 2 vezes 0. Concorda? Então, eu consigo fazer esse padrão até o 90. 91, aliás. 9 vezes 1. 92 é 9 vezes 2. Então, veja. Vamos somar cada coluna. Bom, seguinte. Vamos lembrar já desse mesmo Cango Treino que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 é 45.
Então, aqui vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, Colocar 1 uma vezes 5. evidência. Coloco 1 em evidência. Então, vai ser 1 vezes 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Só que eu tenho que somar com esse 1, certo? Mais 1? Não, claro que não. Claro que é, ué. Ué, quanto que é 1 vezes 1? Não, 1. Então, tem 2 vezes 1. Tem que somar assim. Ah, você tá falando a coluna. Aqui é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 9, mais 1. E eu vou fazer isso até o 9, porque o 0, certo? É mais 2, né? Mais 2, E aqui mais 9. Eu tenho que somar tudo isso aqui. Tá? Ele não precisa fazer. Então, eu vou ter 45 vezes 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 9. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Fez de novo. Não, mas é 2 vezes. É. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, qual que é a resposta disso aqui? 45 vezes 45 mais 45. Então, a resposta é 45 ao quadrado mais 45, que é 2025 mais 40, 2070. Muito boa essa questão também, né? Muito boa. Ali, a visão global da questão. Se você tirar um print aí e olhar com calma, você vai entender bem fácil esse padrão. Ah, Otávio, achei muito difícil. Essa é a questão 5. Agora a próxima questão é fácil, tá? Cango trem. A gente não está fazendo nenhuma prova do canguru. A gente está fazendo cango trem. Hã? Cangu é mais fácil. Sempre. Eu achei o cango 5 mais fácil. Nossa, não. O cango 5 eu achei mais fácil nos outros níveis, não sei agora. Ó, agora vai começar fácil de novo. Apesar que todos é o cango treino 2. Engraçado que ela colocou o cago treino só no primeiro. Se qualquer pessoa quiser comentar aí, pode comentar, viu, pessoal? Ao fazer uma viagem de trem, Lisa notou que estava no 7º vagão, ao contar desde o locomotivo. Marco encontrava à frente de Lisa, com um vagão entre o seu e o dela, sentando-se no 6º vagão a partir do final do trem. Quantos vagões está nesse trem? Só a gente desenhar o vagão. A Lisa estava no 7º vagão, tá? Não é dragão, não. Peraí, vamos por menor. Vamos por bolinha para fazer o vagão. Então, o dragão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Lisa tá aqui. Certo? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º vagão. Já a Lisa, o Marco, encontrava-se à frente da Lisa com o vagão sem dela. O Marco tá aqui. E o Marco tá no 6º vagão de trás para frente. Então tem que ter mais 3 aqui, ó. Para ele estar no 6º vagão de cá para cá. E a Lisa tá no 7º de cá para cá. Então, 7, 8, 9, 10. Tem 10 vagões. Por que não deu certo? Não tem resposta, né? Não tem resposta? Não, mentira. O que tá escrito menos aí? de 13. Ah, menos de 13, pessoal. Tá? Pra você ver, eu não li o menos de 13. Fácil, né? Fácil, muito fácil. Não li menos de 13. Eu não li menos de 13. Que bom que a Maria Eugênia está presente. Maria Eugênia é prima da Ana Paula, que vai ser professora de matemática. A média de alunos em uma escola aceita uns 4 anos, de 2016 a 2019, é esse aqui. Em 4 anos, a média é 325. A média de alunos nos 5 anos, está incluindo 2020, é 20% maior do que a anterior. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 4 anos. Em 4 anos, a média é 325. Tá certo? Então, a soma dos 4 anos aqui é 325 vezes 4. Concorda? A soma dos 4 anos. Contando 5 anos, a média é 20% maior. Então, vamos achar 20% disso. Não, vamos achar 20% disso aqui. Quanto que é 20% disso aqui? 75, certo?
Então, 20% maior é 400. Não, 65. 75. Não é 65? Não. 75, não é, pessoal? 325 é múltiplo de 25. Tá certo? Não, é 65. É 65. Então é 300. Nossa, mas que número chato. É 390 que passou a ser. Nossa. Então, nos 5 anos, vai ter 390 vezes 5. É só pegar esse menos esse e eu acho esse valor aqui. É só fazer 390 vezes 5 menos 325 vezes 4. 390 vezes 5, quanto que é 390 vezes 5? Não fala. Quanto que é 390 vezes 5? Me ajudem aí. Hum, Metade. Hã? 950. 1950. 325 vezes 4, 300 vezes 4, 1.200. São 1.300. Subtraindo, 650. É fácil. Eu ia errar por causa das contas, não por causa do raciocínio. Isso dá para dar no colégio. Ah, aquele pessoal que assiste aquele meu vídeo horrível, podia assistir esse vídeo aí. Pessoal, tem um vídeo horrível no meu canal, de umas pirâmides de imagem, é um vídeo tosco. Aquele vídeo tem de 400 a 1.000 visualizações por dia. Eu não entendo. 400 a 1.000? É, por dia. Nossa. E eu tinha um vídeo que os alunos estavam bagunçando na sala, eu falava do Ramanujan. A explicação era muito boa, mas eu parava a chamar a atenção dos alunos. O vídeo viralizou e as pessoas começaram a comentar porque me via dando bronca dos alunos. Então a bronca era o legal. Entendeu? Não era uma bronca tão grande, a turma era razoável. Aí os alunos falavam, a escola devia ser militar. Aí eu mando o vídeo de uma escola militar e sai a mesma coisa. Construímos um triângulo numérico de acordo com o número inteiro maior que 1. E em cada caso, de acordo com a instrução ao lado. Qual dos números das alternativas abaixo não pode ser escrito na casa pintada de cinza? Veja, é uma questão simples de fatoração, tá? Eu vou colocar um número A aqui, um número B aqui e um número C aqui. Aqui é o AB e aqui é o BC. Esse número aqui é da forma AB2C, sendo que tanto A, quanto B, quanto C não pode ser 1. Só fatorar todos os números e ver qual não pode ser escrito naquela forma. Vamos lá. 154. Não está falando que os números são distintos, né? 154 por 2, 77, por 7, 11, por 11, 1. Não pode ser, tá certo? Não tem jeito, porque não tem nenhum quadrado aqui. Vamos fazer o 100. 2, 50 por 2, 25 por 5, 1. Para ser o 100 é fácil. É só... Hã? 25 por 5 é 5. 25 por 5 é 5 e 1. Para colocar o 25 é fácil. Só por 2, 5 e 2. Ou ó, 5, 2, 5. 10, 10, 100. Não, basta um exemplo. Então, a letra B dá. Letra C, vamos fatorar o 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 5, 5. Não, por 3, né? 5 por 5, 1. É que eu fatoro de cabeça e depois quero passar para o papel. Então, a letra C dá. Só colocar 2, 3 e 5. Ou 5, 3 e 2. Não, tem a ordem certa. Não, 5, 3 e 2 pode ser também. É verdade. Então, 6, 15, 90. Então, pode ser letra C. É letra A mesmo. Vamos fazer o resto. 88 por 2, 44. Por 2, 22. Por 2, 11. Por 11, 1. Mas só para fazer a letra D, é só colocar 2, 2 e 11. Que aqui dá 4, 22, 88. Então, pode ser o 88. E o 60 por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Para fazer o 60, é só fazer o 3, o 2 e o 5, 6,
10, 60. Muito legal essa questão para explicar a fatoração. Aliás, tem muitas questões aqui que usam fatoração. Fica uma dica. Fatoração cai muito no Canguru. Tá? Essa é uma questão de fatoração. Você tem que fatorar os números e ver qual não dá para escrever nessa forma. Qual que é o 154? Por quê? Não é divisível por nenhum quadrado perfeito. Essa questão poderia ser o seguinte: quais dos números abaixo não tem nenhum quadrado perfeito como divisor? Ou quais dos números abaixo não tem nenhum expoente na fatoração maior do que 1? Certo? Ou qual número ali é o produto apenas de números primos entre si? Um computador está imprimindo uma lista das sétimas potências de todos os números naturais. Isto é, a sequência 1 elevado a 7, 2 elevado a 7, 3 elevado a 7, 4 elevado a 7. Quantos termos dessa sequência existem entre os números 5 elevado a 21 e 2 elevado a 49? Por que é fácil? Por que é fácil? Muito fácil. Porque 5 elevado a 21 é o quê? É 5 ao cubo elevado a 7. Tá certo? Ou seja, 125 elevado a 7. 2 elevado a 49 é 2 elevado a 7 elevado a 7. Ou seja, 128 elevado a 7. Então, os números que estão entre esses dois é 126 elevado a 7 e 127 elevado a 7. Dois números. Nossa, só isso? Olha, você vê, a questão 4, né? Nossa, essa era para ser questão 1. Não, 2, né? É, 2. Muito boa a questão também, tá? Digno de questão 2. É digna de questão 2, mas é boa. Não, isso é boa. ABCD é um retângulo, com AB igual a 16, BC igual a 12, e ACE é um triângulo retângulo com AC perpendicular a CE, que é 90 graus. Se F é o ponto de intersecção entre os segmentos A e CE, eu quero a área do triângulo, eu quero a área desse triângulo retângulo aqui, tá? Só usar o teorema de Pitágoras para achar o AC, certo? Então, AC ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Como é uma terna pitagórica, isso aqui é 3 vezes 4 e 4 vezes 4, AC é 5 vezes 4, 20. Quem quiser fazer a conta, faz. Eu penso na terna pitagórica. Se 12 é 3 vezes 4 e 16 é 4 vezes 4, AC é 5 vezes 4, AC vale 20. Tá? Aqui vale 20. E agora, Thiago? Embora AC, você concorda que é igual a C? AC é igual a CE por quê? Isso. Porque, ó... Não, tá dado CE igual a 15. Ó. Não tinha colocado aqui. E fácil. Quer saber a área mentira, do triângulo? Não, CE é igual a 15. Então não é um triângulo retângulo? Isso. Um triângulo retângulo? Não, Como é que acha a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. 150. Claro que é. Não, certo. Ele pede a do ACF, Otávio. Não tá perguntando isso, não. Não quer essa. Não, seria muito fácil. Pessoal, é muito bom vocês me corrigir, porque eu erro pra caramba, tá? Eu acho que o que funciona no meu trabalho não é a perfeição. Falei errado. Então, eu preciso achar o seguinte, ó. Aqui mede 12 também, certo? Eu preciso achar esse pedaço aqui e multiplicar por 12 e dividir por 2. Certo? Como é que eu vou achar esse pedaço aqui? Ó, olha aqui. O ângulo BCA, concorda que... O ângulo BCA, é um certo? beta. Tá. Então, o de baixo ali é um ângulo alfa, concorda? Certo. Deixa eu pôr alfa e beta como dois tracinhos assim. Então, o de baixo, já que ele é o ângulo reto, concorda igual. que é beta também? Igual, certo. Se é beta, então... Tiago tá usando semelhança de triângulo. Isso. Mas não são semelhantes. Não, peraí. Agora tem que ver aqui. Esse é igual a esse, ó. Alterno Alterno interno. interno, isso. Certo. E agora? E
Aqui tá falando Porque esse que o triângulo baixo aqui de baixo não é retângulo. Aqui tá falando que é alfa também, aqui pra você ver. Falando que o de baixo dele também é alfa. Deixei com esses três. Não, mas é mesmo. Não, é esse daqui, né? Esse todo. Mas daí é beta. Não, esse é esse aqui. Hum? Esse aqui, né? Você tá falando que... Olha, o Thiago tá falando que é o seguinte. Que esse daqui é igual a esse. Como é que a gente tem certeza disso? Alguém sabe me falar? Por que é igual? Cansado, muita coisa. Eu não tô conseguindo pensar por que é igual. Leonardo, você que é rápido aí no gatilho. Mas Leonardo, se bobear, vai ser medalhista de ouro ou de prata no ABM. Vai Não, estar fazer treinamento em limite internacional. Por que esses dois ângulos são iguais? Você consegue ver rápido pra gente? não, eu tô pensando aqui, mas não tá assim tão imediato. Eu acho que isso aí sai mais fácil vendo os lados. Os lados. É, provar que os lados são iguais primeiro, eu acho que sai mais rápido. Qual lado que é igual? por semelhança. O CF com AF, eu acho que sai mais rápido provando assim. O CF é igual a F? Como é que eu sei que o CF é igual a F? Não, isso eu quero provar. Eu acho que é mais fácil provar isso do que o ângulo. Na verdade, o CF é igual ao AF, que é igual ao FE. Os três Mas como é que eu são... sei que tudo isso é igual? Eu não sei, que tá falando na folha. Ó, eu quero provar que esse lado é igual a esse aqui. Ah, não, já sei. O lado AE tem que medir 25 por causa do... Porque Pitágoras mede 25. O AE, né? Isso. O AE, ó, o AE ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, o AE tem que medir 25, certo? Isso, e por isso o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ACE. E daí esses ângulos eles são correspondentes. Ah, é verdade. Como os dois triângulos têm lados, são dois triângulos pitagóricos, 3, 4, 5, certo? Só que esse aqui é 3 vezes 4, aqui é 4 vezes 4, Isso. 5 vezes 4. E aqui é 3, 5 vezes 3, 3 vezes 5, aqui é 4 vezes 5 e aqui vai ser 5 vezes 5. Então, eu concluo que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes... Agora pode concluir. Isso daí já termina o problema, né? Porque o ângulo F Esses também dois, aqui, esse é esse, né? é esse. E daí, como mede 25, tem que medir 12,5 essa base, a altura mede 12, e aí é só calcular. Mas, ó, nem precisa disso. Por quê? A razão de semelhança entre os dois, ó, a razão de semelhança do lado AC para o lado AE não é 4/5? Concorda comigo? Então, qual que é a razão de semelhança da área do triângulo ABC para a área do triângulo ACF? É o quadrado, concorda? A área de semelhança é 16 e 25. Não, o ABC ele é semelhante ao ACE, não ao ACF. O ACE? Não, mas vai dar certo. Ou não? Não dá, Eu né? acho que não, porque, tipo assim... Não vai. Eu vou achar a área do ACE, não é o que está pedindo. Não, mas um jeito de calcular esse, Otávio, sabe o ângulo AEC? Por semelhança, ele é igual ao... o quê? AEC. Peraí, Thiago, deixa ele falar. Fala de novo, Leonardo. O ângulo AEC é semelhante ao ACB pela semelhança. E daí o triângulo CEF, ele é semelhante, ele é isósceles também. Então você tem esses três lados que são iguais. E daí o F ele tem que ser ponto médio do AE. Portanto, cada lado vai ter que medir 12,5. Esse lado é igual a esse, porque esse triângulo é isósceles, certo? Isso. Então, esse lado também é igual, porque o triângulo aqui de baixo é isósceles. E daí você já sabe o tamanho disso, porque o AE vale 25. Então, 25, que vale 12,5. Isso. E daí você tem 12,5 na base e 16 na altura. 12 na altura, quer dizer. A base CF mede 12,5 e a altura mede 12.
Então, a área é 12,5 vezes 12 dividido por 2. Isso. Isso. Então, é 12,5 vezes 3, 30... 12,5 vezes 6. Então é 25 vezes... Não, 25 vezes 3, 75. 75. Muito obrigado pela colaboração de todos que participaram aqui, Thiago e Leonardo, tá? É legal pensar junto, porque vocês veem que os professores já chegam lá com o raciocínio pronto, e com o raciocínio pronto você nunca vai conseguir entender o jeito que o cara pensa. Então é legal pensar junto, tá? É claro que não pode ser assim sempre, tem aula que tem que ir lá bem elaborado. Quando eu vou dar uma aula da matéria, do conteúdo, eu já chego tudo prontinho, que aí não pode ter erro, tá? Então veja bem, olha aqui, é o Cango Treino número 3, já deixa aberto aí, Thiago. Eu quero saber, essa expressão equivale a qual daquelas? Veja, 2 elevado a n mais 2020, mais ele mesmo é 2 vezes 2 elevado a n vezes elevado a 120, certo? Então, aqui é 2 elevado a 1, conserva a base e soma os expoentes. Letra A. Próximo. É engraçado. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar no chat, não tenho vergonha. Se alguém não se identificou, se identifique. A prova começa amanhã, não vão perder o prazo até quarta-feira. Vocês vão entrar no site, tem aqueles negócios de bicicleta, barco, hidrante, semáforo e faixa de pedestre. Às vezes vocês vão fazer uns 5 vezes aquilo lá para entrar, tá? Hoje, se você entrar com o teu login com a senha, que é o mesmo, você já consegue ter acesso à folha, essa folha aqui, deixa eu mostrar para vocês. A folha de instrução. Se você entrar lá, vai aparecer um trem assim, quer ver? Só um minutinho que é importante mostrar isso. E lembrando que amanhã, às 7 horas, eu vou dar uma aula, onde alguns... 7 horas da manhã? 7 horas da noite. Passei o dia inteiro falando disso, Thiago. Você está perguntando. Amanhã, às 7 horas da noite, eu vou dar uma aula com as questões mais difíceis do nível C, J e S, e vão ser alunos que vão me ajudar a resolver elas, tá? Os alunos já vão chegar com elas prontas. Não vai ter essa quebrar-cabeça que nem a gente fez hoje. Então, vai ser essa página. Se você entrar nessa página, vai já ter um arquivo de instrução. Nesse arquivo fala que você, a partir do momento que tiver o caderno de questões à mão ou na tela, quer ver? Não é isso que eu quero mostrar. Faça um download do arquivo. Você poderá realizar a leitura na tela ou imprimi-lo. A partir desse momento, não será mais necessário manter a conexão da internet até o momento de registrar as respostas. Ou seja, não é necessário ficar conectado à internet, tá? Você pode fazer fora do computador. Olha, vamos lá. Para qual dos conjuntos de informações a seguir temos um triângulo ABC que também é determinado, ou seja, único? Veja, se eu tiver 3 lados de um triângulo, ele é único. Concorda? Se eu tiver 3 lados, ele é único. Isso chama rigidez triangular. Agora, eu quero, para desqualificar as questões B e C, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se eu tiver 2 lados iguais... A letra A acho que não constrói triângulo. Pessoal, a letra A não constrói triângulo por causa da desigualdade triangular. Eu nem olhei isso, eu ia provar que as outras não são verdadeiras. Então, acho que a resposta vai ser para nenhum deles. Eu preciso ver a letra D, tá? Aqui não constrói por quê? Porque 11 mais 7 é menor que 19. Isso fere a desigualdade triangular. Então, esse aqui não forma triângulo. Eu quero mostrar para vocês que, dado um ângulo e 2 lados, eu não tenho um único triângulo. Pensa bem, eu tenho um lado de 11 aqui e um lado de 6. Eu posso juntar o 11 e o 6 aqui e eu pôr o ângulo de 63 graus aqui, não posso? Ah, mas aí ele fecha de uma única maneira, não é? Pode sim. 2 lados e um ângulo é possível. É possível fazer assim.
Qual que é a resposta, Thiago? E, Nenhum deles? E por que não dá para fazer um de 11, 7 e 11, 6, 63? Ah, tá dizendo que é o ABC. Ah, essa questão é bem mais difícil do que eu imaginava. Vamos lá. Só que não é difícil também, não. Eu não estava olhando que está dizendo qual é o ângulo aqui. Então, é o seguinte, AB mede 11. Esse é o AB. Aquele ângulo é no A, certo? O ângulo é no A. Então, eu vou pôr 63 graus aqui. E aqui é o 6, certo? Por que esse triângulo aqui não existe? Vamos ver se vocês sabem. Vou mostrar para vocês por que esse ângulo não existe. Você sabia que se eu tenho um triângulo, ele não é isósceles. Otávio, O maior lado... Hã? O BC vale 6. BC vale 6. Tá. Não, é o seguinte. não dá mesmo. Não, o que eu quero mostrar é o seguinte, que o maior lado aqui é proporcional ao maior ângulo. Espera aí que eu deixo de desenhar um triângulo com os 3 ângulos claramente distintos. Ó. O maior ângulo aqui é esse. E o maior lado é o oposto. O menor ângulo é esse. E o menor lado é o oposto. Então, o maior lado é o oposto ao menor ângulo. Isso é fácil provar pela lei dos senos. Tá? O maior lado é oposto ao maior ângulo. Tá? Então, veja. Se aqui mede 11, aqui mede 6, e os 63 graus está aqui. Não, aqui mesmo, né? Por que eu mostro que isso aqui não é possível? Não sei. Como é que ele mostra aí, Thiago? Porque o maior ângulo vai ter que estar aqui, concorda? Já sei. Presta atenção, Thiago. O maior ângulo tem que ser esse aqui, não tem? E o menor ângulo não tem que ser o 63? É possível o menor ângulo ser 63? Por que não é possível o menor ângulo ser 63? Porque, ó, o menor ângulo tem que ser o 63, certo? Como é que o menor ângulo vai ser 63 se os outros dois ângulos somados vão dar 117? Você concorda que um dos outros ângulos tem que ter menos de 63? Não tem como os dois ângulos serem maiores que 63. Então é impossível, porque o 63 é o menor ângulo. Conseguiu entender a minha explicação? Conseguiu entender? Ficou claro, Thiago, o que eu falei? Como você sabe que o 6 é o menor lado? Podia ser esse o menor lado também, né? Sim. Não, não pode. Não? Porque esse lado aqui tem que ser, a soma tem que ser maior do que 11. Certo? Se a soma é maior do que 11, aqui no mínimo 6 de número. Ele disse que era. Ele não disse que era coordenada. Hã? Não pode ser 5. Fala, Leonardo, não ouvi o que você falou? Ele não disse que a coordenada tem que ser inteira, então, tipo, pode ser 5,5 de repente. Pode ser 5,5. É verdade. Então, para esse problema, eu usaria uma outra técnica que, tipo assim, o lado AC, se esse triângulo existe e ele é bem determinado, então o AC ele tem que bater no lado BC, na reta BC. Agora, se esse triângulo ele é único, então o AC ele não pode bater em 2 pontos da reta, ele só teria que bater em um. Certo. Então, teria que ser um ângulo de 90 graus. E a partir daí o outro teria que ser de 27. E daí eu acho que já dá uma coisa que por lei dos senos, alguma coisa vai sair, porque é um triângulo bem estranho. Qual que é a resposta aí, Thiago? Aí. Não sei. Resolução. Muito bem. Ó, A e D não é triângulo. Por que A e D não é triângulo? Vamos eliminar essa aqui. 63 mais 128 é mais de 180. Então não pode ser essa e nem pode ser essa, certo? Basta olhar as outras duas. O que está falando aqui? Letra C. Não, por que está falando da letra C primeiro que a B?
Ó, mais fácil na de letra pensar. C, o ângulo de 128 é formado pelo segmento AB e BC, e a medida de AC deveria, consequentemente, ser a maior desse vídeo. Esse argumento que eu usei, Leonardo, dá para usar a letra C. Agora, na letra B, o que ele está falando? Ele está falando que não é unicamente determinado, porque o AC tem que estar no intervalo entre 5 e 6. Ó. 5 e 6. É verdade, certo. Tem 5 e 6. Sim, é. Está falando que não é unicamente determinado, porque pode ser entre 5 e 6. É possível formar um triângulo do B. É possível. Mas não é único. Pode ser qualquer número entre os 5 e os 6, justamente por causa da desigualdade triangular. Porque esses outros dois ângulos, eu posso mover eles. Então, tem infinitos triângulos que podem ser determinados. Ou seja, se fosse inteiro, não tinha mesmo. Que é um número entre 5 e 6. Agora, no outro, tá? No outro, é o argumento que eu usei. Ó. O AB é 11. Agora, o CBA é 128 graus, 128 graus. E o C está lá. Certo? E o CA é 7. Esse ângulo que vai estar aqui, esse lado CB, tem que ser menor que 18. Não, mas por que esse triângulo não existe? Qual que é a desigualdade aí? Então, Entre 4, não pode ser 4. Esse lado aqui tem que estar entre 4 e 18, certo? Então, 11 e 18, certo? Então tem que estar entre 11. Não, 11 seria É triângulo. maior ângulo. Hã? Maior ângulo. Tem como os dois passar Certo, 128. então teria que ser entre 11 e 18. Não é a mesma coisa. Entre 11 e 18. Mas aqui é 128, certo? Uhum. Eu não vou ficar empacado aqui, não. A letra D acho que é a mais fácil de mostrar que não dá, porque a soma dos ângulos internos já passa de 180. Então, por isso que eu já até coloquei o não. E esse aqui é desigualdade. Poderia ser o B e o C. Para usar que não é B e C, nossa, mas essa questão é a número 2? A questão é mais difícil. Só não vou ficar parado aqui, senão não vai dar tempo, tá? Mas é uma questão legal de olhar a resposta e explorar ela. Uhum. Vamos passar para frente, senão a gente fica o resto da vida. 2 gaivotas brancas e 8 gaivotas cinzentas voam sobre um rio. Subitamente, todas elas pousam ao acaso na margem do rio, formando uma linha reta. Qual a probabilidade de 2 gaivotas brancas estarem uma ao lado da outra? Então, veja, são 8 gaivotas. Vamos colocar as 8 gaivotas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter que colocar 2 gaivotas em quantos lugares? Quantos lugares eu posso pôr as 2 gaivotas? Nesses lugares aqui. Aqui, 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 aqui. Suponha que as 8 gaivotas estão espaçadas uma tal. Volta lá rapidinho. O Thiago está falando que eu fiz errado. Fala. Você colocou o 7 no lugar errado. Onde que é o 7? No AC. Mas o AC é 7, é? Não, é CB, na verdade. Não, CA é 7. Tá certo? Nossa, você colocou o 11 errado, então. Não, o 11. Pessoal. Tá. Essa questão aqui, o Thiago está observando que eu estou fazendo besteira. É que o C aqui e o... Não. É o B aqui, Isso. o A é aqui e o C é ali. Isso. E o 7 é aqui. Então, o 7 é maior que 11, não pode ser na frente do maior ângulo. Por quê? 128 é, obviamente, o maior ângulo, porque nenhum ângulo pode ser maior do que... Não pode ter 2 triângulos obtusângulos. Então, já elimina essa. Então, essa aqui elimina pelo argumento que eu fiz. Poderia só ser a letra B, mas a letra B está no intervalo. É isso mesmo, tá? Vamos ir lá para
última questão que é legal, muito boa essa questão. Isso me lembra o pique. Ó, 2 gaivotas brancas e 8 gaivotas cinzentas voam sobre o rio. Travou aqui, pessoal. Travou aí, Thiago. Vocês estão ouvindo meu áudio, pessoal? Tá ouvindo. E travou... Não, destravou já. Então, veja. 2 gaivotas brancas e 8 cinzentas voam sobre o rio. Subitamente, todas elas pousam na margem do rio, formando uma linha reta. Qual a probabilidade de 2 gaivotas brancas que estejam uma do lado da outra? Eu vou colocar as 8 gaivotas cinzentas aqui, tá? É muita gaivota. E 2 brancas, eu interesso as brancas, eu posso colocar em qualquer uma dessas 9 posições. Certo? De quantas maneiras que eu tenho que colocar 2 gaivotas aqui? E eu quero saber qual a probabilidade que as 2 estejam uma ao lado da outra. Vamos pensar, essa questão é bem fácil. A primeira gaivota branca, eu posso pôr em quantos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 lugares para colocar a primeira gaivota branca. Concorda comigo? A segunda gaivota branca, eu também tenho 9 lugares, porque eu posso pôr uma do lado da outra. Então, eu tenho 81 maneiras de pousar gaivotas. 81. Agora, quantos são os casos possíveis? As 2 gaivotas aqui, as 2 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 aqui. Então, 9, 81, probabilidade de 1/9. É só isso, Thiago? O que deu? 1/5? Ah, é porque eu tenho que considerar as gaivotas como diferentes, né? Olha só. Fala. Será que usou? Hã? O que ele usou? Combinação. Mas por que combinação? Combinação 10-2. Por que combinação 10-2? Por que isso aqui não funcionou? Ah, não, pessoal. A gente teria que considerar que as gaivotas cinza e as brancas são diferentes. O que fez, Thiago? Fala para mim. Eu sou péssimo em contagem, pessoal. Péssimo, péssimo mesmo. Você sabe que o Felipe foi lá para o Ceará, né? O fraco do Felipe é isso aqui, contagem. Acho que o professor dele não é bom em contagem. Aqui ele colocou os casos possíveis e os casos favoráveis. Combinação 10-2. Esses são os casos possíveis, certo? Combinação 10-2 é 10 vezes 9 dividido por 2. 45. Aí tem 9 probabilidades, 9, 45. Tiago, estava certo. Não, é 1/9, é verdade. 1/5. 1/5. Mas... Desculpa a explicação capenga. Você vai fazer por combinação completa, né? Tipo, usando assim de fêmea, é combinação. Né? Combinação completa? É. Imagina como se as 2 gaivotas fossem... O Thiago está pensando, dá assim. Combinação completa dá para usar também. Vamos passar para frente, que não vai dar tempo de fazer tudo, senão a gente empaca. Qualquer comentário, vocês podem me interromper. Lembrando que amanhã, às 5 horas, vai ter as questões difíceis. Sabendo que questão 4 é sempre puxado, tá? Então, lembrem, a questão vai ficando cada vez mais difícil. 10 elevado a n mais 1 é o múltiplo de 101. E n é um número de 2 dígitos. Qual é o maior valor possível de n? Então, eu sei que 10 elevado a n mais 1 é um múltiplo de 101. E quero saber qual é o maior valor possível de n. Então, eu tenho o seguinte, 1 seguido de um tanto de zero, e no final 1. Aqui eu tenho n zeros, e esse número é múltiplo de 101. Tá certo? Ok? Qual é o maior valor possível de n? É um daqueles valores ali. Como é que eu sei que o número é múltiplo de 101? O número, deixa eu mostrar o que acontece. A regra, vamos entender a regra da tabuada do 101. 101 vezes 3, por exemplo, é 303, certo?
101 vezes 15 é 15, 15. Concorda? Uhum. 101. Não, mas aí não dá mais certo. Por 352 não dá certo. Não faço a menor ideia de como é que faz esse exercício, Thiago. O que tá fazendo aí? Eu gosto quando vocês participam igual o Leonardo fez agora, tá, pessoal? Naquele 101 divide 10 elevado a n mais 1. Certo. 101 divide 10 elevado a n mais 1. Isso aqui talvez daria certo usando o teorema de Wilson? Congruência? Não sei. Tá. Dessa forma. Pera, você memória. O Thiago tá com uma preguiça. Eu demoro muito pra ver. Você já tem olhos do professor? Oi. Eu acho que dá para fazer assim. Enxerga o 10 elevado a n módulo 101. Então, você tem que 10 ao quadrado é menos 1. Então, 10 a qualquer potência par vai continuar sendo menos 1. E a qualquer potência ímpar vai continuar sendo 1. Daí você precisa que seja uma potência par, para o menos 1 cancelar com mais 1. E tá. Fala de novo. 10 elevado a n mais 1 é congruente ao que módulo 101? Não. Faz assim, começar com... seria menos 1 elevado a n mais 1... Ó, espera um pouco, deixa eu... Isso, menos 1 elevado, daí no expoente n mais 1, mais 1. Foi isso que eu cheguei. Porque se você começa assim, ó, considerando, né, que ele... se bem que eu acho que tem que considerar múltiplo de 4, não de 2, mas eu fiz rapidinho aqui, mas ó, o 100, ele é congruente a menos 1, certo? Certo, módulo 101. Isso. 100 congruente a menos 1 módulo 101, é verdade. Isso. Então, o 100 ao quadrado tem que ser congruente a 1. Portanto, isso, portanto, isso, o 10 elevado à quarta é 1. E, portanto, o 10 elevado a 96, porque 96 é um múltiplo de 4, também é 1. Peraí. 96? Não entendi. Porque o 96, ele é múltiplo de 4. Então, é a mesma coisa que você pegar esse 10 elevado à quarta e elevar ele a 96 sobre 4. Entendi, porque é múltiplo de 1, certo. Então, só que agora você precisa que isso daí dê menos 1. Então, você multiplica por... porque o múltiplo multiplicado por um expoente é par, né? 4. Se fosse 4 vezes ímpar, seria 101. Seria menos 1. Isso. Então, 10 a 98 vai ser menos 1. E daí, o 10 a 98 serve, porque menos 1 mais 1 já vai dar 0. Verdade. O 10 a 99 não vai servir, porque daí seria menos 10 mais 1. Então, o 10 a 98 é a maior que serve. Mas olha o que eles fizeram. Eles usaram a seguinte relação. 10 elevado a n mais 1 é igual a 10 ao quadrado mais 1, que é 101, vezes 10 elevado a n menos 2, menos 10 elevado a n menos 4. Vocês devem lembrar dessa regra, né, Thiago? Aquela mesma regra do diferença de cor, certo? Sim. Então, usou essa relação aqui. Tá certo? E aí, mostrar que o único número que vai poder ser aqui é o 96, ó. Então, 10 ao 98 mais 1 é igual a 10 ao quadrado mais 1, elevado 10 a 96, menos 10 a 94, mais... Aí, final 1, certo? Isso não daria certo em nenhum outro caso, porque não ia chegar no 1 positivo aqui. Mas... Nossa, que difícil. Pode falar. Não. Entendi, sim. Essa outra solução. É uma questão, a ideia do Leonardo sobre congruência é muito mais fácil. Pessoal, questão muito difícil, tá?
Acho que é a questão mais difícil que a gente fez porque até uns 2 dias. Hã? 100 elevado a 98 congruente menos 1. Porque 10 elevado a 96 não é 1? Uhum. Porque é ímpar, né? 49. Ó, 10 elevado a 2 não é 1? Se eu multiplicar por 49, que é o expoente negativo, ó, 10 elevado a 1. Ah, não sei explicar usando congruência não, pessoal. Mas vamos passar para frente, senão não vai dar tempo. Vamos fazer os mais focar o possível, tá, pessoal? Essa questão é de se debater. Anota aí, Thiago. Temos que debater melhor essa questão. Eu quero estudar melhor essa questão que eu empacar. Aquele das pombas, eu quero entender das gaivotas. Quero entender por que eu não consegui fazer. Vamos lá. Chamamos de estranhos 2 segmentos que unem 2 vértices de um hexágono regular e que não se intersectam. Na figura ao lado, podemos ver que um par de segmentos estranhos e 2 pares de segmentos que não são estranhos. Então, veja, se os segmentos se cruzam, eles não são estranhos. Se intersectam, não é interceptam, intersectam, não sei. Mas esse erro é comum. Então, interceptar é atirar. O pessoal do IMPA vive brigando com isso. Não é intercepta, é intersecta. Problema do tradutor, tá? Já os que não se intersectam, são estranhos. Estranhos, não. Então, esse segmento aqui é estranho a esse, certo? Eu quero saber quantos pares de segmentos estranhos existem. É fácil fazer na unha isso, né? Vamos analisar, vamos escrever todos os segmentos que estão faltando e vamos ver. Está faltando esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Falta um também. Qual que é? Daqui até aqui, né? Pois todos? Pois todos. Vamos analisar primeiro os lados. Esse lado aqui não intersecta com nenhuma das 9 diagonais, concorda? Então, cada um dos 6 lados não intersecta com nenhuma das 9 diagonais. Mas aí já deu mais do que 36, velho. Será? Intersectar não pode incluir nenhum ponto, né? Então, esse daqui intersecta com essas 6 diagonais. Então, cada um dos 6 não intersecta com 3. Porque quando tem ponto em comum, não pode ser incluído. Então, é 6 vezes 3. Então, ó, esse lado aqui, ó, tem 6 diagonais saindo daqui. Então, nenhuma das 6, só as outras 3, né, que não intersectam. Então, cada um dos lados tem 3 diagonais que não intersectam nele. Agora, vamos analisar por espécie de diagonal. Vamos considerar uma simetria aqui e vamos analisar. Se você pensar bem, eu tenho só 3 tipos de diagonal. 3 não, 2, né? 2 tipos de diagonal. A que passa pelo centro e a que não passa pelo centro. Vamos considerar as que não passam pelo centro. As que não passam pelo centro, eu já vou desconsiderar os lados, porque eu já considerei os lados. As que não passam pelo centro, essa aqui, ó, elas intersectam com 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais, certo? Então, elas só não intersectam com 2. Cada uma dessas 3 diagonais grandes só não intersectam com 2 diagonais. Porque, ó, olha, considera essa diagonal aqui que eu estou pontilhando agora. Ela tem em comum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais. Então é só uma que não intersecta com ela. É só uma mesmo, Thiago? Não, olha ali no desenho, não precisa olhar a resposta. Só uma. Que é a paralela a ela do outro lado. Que é a paralela a ela do outro lado. Então são 3. Agora eu tenho 6 diagonais no meio. Mas 3 essas 6 diagonais que passam. Hã? Vezes 6. Não, 3 vezes 1, né? São só 3. 6. 6, são 6. Tem só 3 diagonais que passam pelo centro, aqui que é o 3. Essas diagonais que passam pelo centro intersectam com todas as outras, concorda?
Elas intersectam todas. Ó, vamos pegar uma aqui, ó. 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 vezes 0. Então, tem 18, mais 6, mais 0, 24. Hã? Ah, e eu esqueci de contar que esse lado não intersecta com esses dois também. Com esses 3. Esse lado não tem ponto em comum com esses 3 aqui. Então, teria que somar mais 6 vezes 3 ainda. Ou seja, aqui é 6 vezes 6. Ó. Não. Pera, esse 6 vezes 3 é de onde? Das diagonais que não intersectam neles. Certo? Eu teria que multiplicar os 6 vezes 3 de novo. Tem mais 6 vezes 3, tem mais 18. Mas aí vai dar 42. Eu estou esquecendo de considerar quanto um em relação ao outro e o outro em relação a 1. Então não pode ser 3 aqui é 9. Qual que é a resposta? 30. Nossa, estava tão bom. Vamos começar de novo. Ó. É porque eu tenho. Eu tô Fixa um lado. Fixa um lado, esse. E aí? Agora ver com o que ele intersecta com o que ele intersecta. Esse lado, ele não intersecta com 6 desses, né? Ele não intersecta com 3 diagonais e 3 lados, certo? Só que eu tenho que dividir isso por 2. Não. 6 vezes 3 dividido por 2, mais 6 vezes 3, certo? Uhum. Porque com as diagonais eu não preciso considerar. Com 6 vezes 3. Agora, com os outros 3 lados, 6 vezes 3 dividido por 2. Agora eu vou fixar uma diagonal, são 6. Essas diagonais, elas só não intersectam com a paralela, concorda? Ela só não interseca a paralela, Thiago? Entendi. Não sei. Essa só é estranha a essa aqui. Então, 6 vezes 1. E as do meio intersectam com todos. Então, é só fazer essa conta aqui. Então, é 18 mais 6 vezes 3 dividido por 2 é 9 mais 6. 27, 33. Não, aqui tem que dividir por 2 também. Amarra. Não, mas é isso mesmo. Porque são 6, não são? 6. Só que eu tenho que considerar essa com essa, eu já considerei uma vez. Então tem que dividir por 2 para não considerar. Porque essa com a outra e a outra com a uma. Então é isso mesmo. Nossa. Difícil. Não é difícil, mas... Aí a resposta é o que está fazendo? Usa combinatória? Preguiça de ler, hein, doutor? Ah, é verdade. Aí mesmo, é só isso aí. Mas é isso mesmo. Ele fez só 6 vezes 5. Então... Não sei que jeito, tá? Por que tá fazendo só 6 vezes 5? Como é que você possui esses lados, então eu pus 6 vezes 5. Mas deve ter algum... Vamos ver aqui. Vai lá no coisa lá que eu não consigo ver as cores aqui. Não precisa da cor, Thiago. Não. Um segmento vermelho. Eu sei que dá para fazer só 6 vezes 5 e chegar na resposta. Deixa eu olhar. Por que só fazer 6 vezes 5? É porque ele fixou um lado e considerou que tem 5 pares, considerando um lado só. E multiplicou pelos 6 lados usando simetria. Só usou simetria. Ele fixou um lado, achou 5 pares com aquele lado e usou simetria. Olha aqui que ele fez, pessoal. Talvez dê para entender. Ó. Fixar esse lado aqui. Certo? Vamos achar todos os pares desse lado aqui. Quais são os pares?
esse é estranho a esse, certo? A esse, a esse, a esse, Vai dar 6. a esse. Não, 5. Por que 6? 5. E a diagonal passa no meio. Verdade, não sei. É o jeito que eu fiz, tá certo. Qual a relação entre A e B nessa coisa aqui? Ó? A é 3 ao cubo e B é 3 elevado a 3 elevado a 3. Veja. Bom, se B é 3 elevado a 3 elevado a 3, B é 3 elevado a A, concorda? Só que não tem B igual a 3 elevado a A aqui. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar raiz A nos dois membros. Raiz A de B e raiz A de 3 elevado a A. Eu posso cortar esse A com esse A. Então, raiz A de B é 3. E a letra E. É fácil. Tá? Certo? Isso é fácil. Qualquer coisa vocês podem me comentar aí, viu, pessoal? De quantas maneiras podemos cobrir completamente os quadrados unitários vazios do diagrama ao lado com peças iguais de quadrados unitários igual essa aqui? Eu quero saber de quantas maneiras eu posso cobrir completo. Nossa, mas é uma questão difícil, né? Chata, eu odeio questão de combinatória. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso cobrir lá. Veja, vamos pensar num pedaço aqui, ó. Eu posso pôr esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui e esse quadrado aqui. Essa é uma maneira, certo? Mais outra maneira que eu poderia colocar é assim, assim, assim e assim, concorda? Tem outra maneira que eu poderia fazer isso aqui? Ou só tem duas? Só tem duas maneiras de fazer cada quadrado? Não, eu tenho mais essa aqui, ó. Aqui, aqui, não dá, né? Não tem jeito. Então, cada um tem 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Só 16 maneiras, é isso? É. Então, como tem duas maneiras de preencher aqui, duas maneiras de preencher aqui, duas maneiras de preencher aqui e duas maneiras de preencher aqui, 2 a quarta, 16. Só isso? Uhum. É isso mesmo. Parecia difícil, mas não é. Aí, das que você gosta, Leonardo. Triângulo ABC da figura tem a área 30. Então, a área desse triângulo aí é 30. O canguru usa esse símbolo para ângulo reto. Tá vendo esse ângulo com a bolinha dentro? É ângulo reto. E D é um ponto do seu interior. Se E, F e G são as distâncias do ponto D, quer saber quanto que é 5E mais 12F mais 13G. Já desconfie que 5, 12 e 13 são lados de um triângulo pitagórico. Então, isso já dá para a gente desconfiar, certo? Eu sei que a área desse triângulo é 30. Esse triângulo, será que ele é retângulo? Aí é, ué. Por que esse triângulo é retângulo? Isso é tempo pitagórico. Então, é eterna pitagórica. Eu não vi que os lados são 5, 12 e 13. Então, Então, se você olhar ali, não, a B é 13. Eu não tinha visto que tem os lados aí. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Então, aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto. Aqui também, né? E aqui vai ter que ser um ângulo reto também. Uhum. Na verdade, um jeito bem rápido de matar essa questão é que dá logo 60, porque assim, nem precisa fazer tanta conta, mas ó, você tem que... A área desse triângulo, ela é 30. Certo. E ela pode ser calculada como 5 vezes 12 sobre 2. Agora, outro jeito de calcular ela é como soma das áreas dos triângulos ABD, ACD e BCD, que são 13G sobre 2, mais 12F sobre 2, mais 5E sobre 2. Isso aí dá 30. Multiplicando tudo por 2, você chega que a expressão que ele pede dá 60. Ó, olha aqui, pessoal, o que o Leonardo falou é bem legal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo que eu tenho feito aqui, que o Leonardo falou uma coisa bem simples. A área dessa figura
ela é 30, né? Eu sei que a área é 30, que é 12 vezes 5 dividido por 13. Mas olha o que eu vou fazer aqui. Ó, vou dividir isso aqui em 3 triângulos. Um triângulo é esse aqui, ó. ABD. O outro triângulo é esse, e o outro triângulo é esse. Então, vamos considerar esse triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo, a área dele é base. A base dele é o quê? É o 5. A altura é o E, porque é reto ali, né? Dividido por 2. Agora vamos considerar esse triângulo aqui. A base dele é 12. A altura é F. Eu vou dividir por 2. E esse triângulo, a base é 13. A altura é G. Eu vou dividir por 2. Eu sei que essa soma é 30, porque foi dado que é 30. E como aqui é tudo reto, são as alturas. Veja, 5E mais 12F mais 13G dividido por 2 é 30. Então, essa soma é 30 vezes 2, 60. Muito mais fácil. Essas 3 questões pareciam difíceis e eram bem fáceis. Muito bem, Leonardo, parabéns. Eu ia ter que fazer mais algumas contas para perceber. Ai, ai, ai. Desenhamos primeiramente um triângulo equilátero. Esse é o Cango Treino 3 ou 4, Thiago? 4. Eu vou fazer até o 5, viu, pessoal? Então tem mais 7 questões. Essa é mais 6. Desenhamos primeiramente um triângulo equilátero. Em seguida, uma circunferência circunscrita a ele. Depois, um quadrado circunscrito. E essa circunferência. A seguir, uma circunferência e vai fazendo assim por diante. Tá? Isto é, continuamos desenhando novas circunferências, novos polígonos, de modo que o número desses polígonos cresça de 1 em 1 até chegarmos ao polígono regular de 16 lados. Em quantas partes fica dividido o último polígono desenhado? Então vamos analisar. Ó, aqui eu tenho uma parte, concorda? Aqui eu tenho 3 partes. Vamos pôr só um 3 aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. Se eu fizer um círculo em volta dessa figura aqui, vai ter quantas partes? 5 também, concorda? Certo? Se eu continuar fazendo isso até o polígono de 16 lados, eu vou ter mais 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10, até 2 vezes 16. Então, o que eu tenho? Uma parte central, mais 3, mais 2 vezes 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, até 16. Só isso, não é? Só que o 16 vai ter uma vez só, concorda? O 16 vai ter uma vez só. Porque o 16 vai ficar do lado de fora. Então vai ser 1 mais 3 mais 2 vezes. 4 mais 5 mais 6 mais, até mais 15 dá quanto? 4 mais 15. 4 mais 14, 18. 18 vezes... Não, 4 mais 15. 4 mais 15, 19. 19. 19. Aqui tem quantos números? 15 menos 3, 12. 12. Então, 19 vezes 6. vezes 6 mais 16. Aqui eu peguei 4 mais 15, 19, dividido por 2, 15, 4 mais 15, 19. Como tem 12 números, 12 dividido por 2, 6. Então, 1 mais 3 mais 2 vezes, quanto que é 19 vezes 6? 78? Não, 120 menos 6, 114. Então, 4 mais 228. Já vamos somar 4 com 16, 20. 248. É isso, Thiago? Eu só descobri irregularidade. Você descobriu um padrão, acabou. Certo?
Para quem está aí presente na aula e vai fazer o nível J, nossa, vai ter muita facilidade. Nível J acho que é 20 vezes mais fácil que o nível S. Tá? Essa sequência é definida da seguinte maneira. Tá? Qual o valor do A 2020? Vamos tentar achar um padrão. O número aqui é só pegar os dois anteriores e achar um quociente. Então, o A2 aqui é o quê? É o A1 dividido pelo A0. Então, 6 quartos. Ou seja, o A2 é 3 meios. Certo? É isso mesmo, Thiago? Agora, o A3 é o quê? É 3 meios dividido por 6. Ou seja, 3 dozeavos. O A4 é 3 dozeavos dividido por 3 meios. Ainda não consegui achar um padrão. Então, um sexto aqui. Certo? O A5 é um sexto dividido por 3 dozeavos. Então, um sexto dividido por 3 dozeavos vai dar 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 18, 2 terços. É isso? Ah, é só achar um padrão. Vai dar um padrão. Vai achar um padrão. Então, o A6 é o quê? 2 terços dividido por 1 sexto. Tem que ter paciência, ó. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 3, 4. A7. 4 dividido por 2 terços, que é 6. Ué. Aqui o A7 tá dando 4. Vou ler alguma coisa. Espera, ó. A2, 3 meios. A3, 3 quartos. Um sexto. 1 quarto. Que é 1 quarto. 1 sexto. 2 terços. 2 terços. Eles pularam no número aqui, ignora. Eles que erraram, né? Eles erraram. Então, veja, a gente já tem um padrão aqui. 4. Não vou começar do 6, vou começar do A1. 6, padrão é o seguinte. 6, 3 meios, 1 quarto, 1 sexto, 2 terços, 4, e começa a repetir de novo. Então, achei um padrão, acabou. Então, esse padrão repete de quanto em quanto? 6. Então, é só dividir 2020 por 6 e pegar o resto. Dá 3, sobra 2. 22 por 6 dá 3, sobra 4. 40 por 6 é quanto? 40 por 6 é 6, sobra 4. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a resposta é um sexto. É isso? Muito fácil. Nossa, questão 5 tá muito fácil. Tá muito fácil. Nossa, É descobrir padrão. Fácil. Gostei da questão. Nossa, a última vez que eu vi padrão foi em qual nível? Foi no... 1. Não foi. Não. Nível 1. Ó. Alan queria calcular o volume da esfera, mas durante o cálculo utilizou o diâmetro quando deveria usar o raio. Qual das opções ele deve chegar para achar o valor da esfera? Então, veja. O volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Mas ele usou o diâmetro. O diâmetro é o quê? 4 terços de π 2r ao cubo. Então, ele vai encontrar uma esfera 8 vezes maior. Então, 8 vezes 4 terços de πr ao cubo. Vamos chamar aqui de velhinha para ficar mais fácil. Então, o volume da esfera é 8 vezes. É claro que é 8, né? Porque se o raio é o dobro e é volume, é dividir o resultado obtido por 8. Tá? Essa questão é bem simples. Sabe o que eu estou pensando, Thiago? Eu preciso escrever um livro com o jeito que eu ensino matemática. Encontrar padrões é um assunto do 6º ano. Eu tenho medo, pessoal, viu, de morrer e não escrever esse livro. Porque tem na minha cabeça, sabe, um programa de ensinar matemática. Uma das coisas, ensinar paridade, ensinar aquelas coisas de estatística e tal. E descobrir padrão deveria ser uma matéria. Tem medo de morrer e não dá tempo de escrever. Tem tanta coisa que eu quero fazer antes de morrer, pessoal. Eu tenho medo de não conseguir. Eu preciso viver uns 200 anos, pessoal. A medicina tem que avançar. Eu não posso sofrer acidente.
porque eu quero escrever umas coisas de história de Muzambinho também. Ó, qual o conjunto de todos os valores do padrão M, tal que essas curvas, concorda que é uma circunferência de raio 1, tem exatamente um ponto em comum? Veja, isso é uma circunferência. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Uma parábola. Uma parábola. Uma parábola, x2 mais m, é uma parábola que tem o vértice no eixo y. Então, eu tenho o quê? Vamos fazer um eixo do plano cartesiano, fica mais fácil. Tem uma circunferência de raio 1 passando pela origem, certo? Essa é a outra curva. E a outra curva é uma parábola aqui, ó. Sendo que o vértice dela é o M. Tá certo? O vértice dela é o M. Se eles têm exatamente um ponto em comum, o M tem que estar aqui ou aqui, concorda? Então, as duas parábolas que tem o M, que tem o vértice em comum, é o M naquele lugar ali. Então, deixa eu desenhar elas. Vou desenhar elas de duas cores. Eu vou desenhar elas de uma cor só, mas... Então, essa parábola ou está aqui, ou ela está aqui. Ah, não, ela tem que ter exatamente um vértice, né? Essa aqui vai ter 2. Então, é só com M igual a 1. É isso a resposta, Thiago? Que a outra vai ter que ter 2 vértices, né? Vai cruzar lá por dentro. No GeoGebra, isso fica muito fácil. Desenha essas duas curvas no GeoGebra e põe um controle deslizante. É o desenho que eu fiz. Tá? Então, é 1. Legal a questão. Vai ter 3 vértices, né? 3, né? Porque vai cruzar em 2 além daquele. Ah, tá. Ó, a figura ao lado mostra 2 quadrados. Um deles tem lados medindo 2. E o outro tem lados medindo 1. Quer saber a área da região sombreada? Que mede 1, certo? E essa base aqui mede 2. Para eu achar a área da região sombreada, é só achar a área do triângulo e subtrair essa área do quadrado. Ou seja, acha a área do triângulo e tira 1. Mas qual que é a altura desse triângulo aqui? Vou desenhar esse triângulo em outra posição. Você concorda que esse triângulo do topo é semelhante ao triângulo total? Esse triângulo do topo é semelhante ao triângulo total. Vamos chamar a altura aqui de H. Hã? Mas esse triângulo é equilátero? Quem garante que esse triângulo é equilátero? Eu acho que não dá para ele ser equilátero, mas tipo... Ah, eu entendi. A altura é 1, né? A altura é 1. Entendi né? já, veja. A altura dele é 1, né? Porque aqui, ó, eles são... Esse daqui, se você picar ele no meio, ele vai ser semelhante àquele dali. A altura é 1. É verdade, a altura... Aqui a altura é 1. E esse é um triângulo isósceles, sim. Por que é um triângulo isósceles? Aqui e aqui mede 90. Certo? Aqui mede 90. Não precisa ser equilátero. Independente de ser equilátero, o triângulo grandão é semelhante ao pequeno. Porque, olha, esse ângulo é igual a esse ângulo, concorda? E esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, o triângulo pequenininho é semelhante ao grandão. Concorda? O triângulo Não, é semelhante. Certo. Semelhante pode ser. Agora, qual que é a razão de semelhança? Se aqui é 2 e ali é 1, o pequeno é metade do grande. Então, se daqui até aqui mede 1, o total aqui é 2. Porque os dois triângulos são semelhantes, concorda? Um é metade do outro. Em medidas lineares é metade. Por quê? Por causa dessa semelhança. Ué. Ó, esse, ele não precisa ser isósceles. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Certo? Mas a base aqui mede 2 e aqui a base mede 1. Pelo caso AA, eles são semelhantes. Nem precisava do A, porque o ângulo aqui é comum. Mas um é o dobro do outro linearmente.
Se aqui mede 1, ali mede 2. Então, a área desse triângulo, a área do triângulo, é 2 vezes 1 dividido por 2. Não, 2 vezes 2 dividido por 2. Que é 2. Mas eu tenho que tirar a área do quadrado. Então, a área que eu quero é 2 menos 1, 1. Entendi. No chute você faz, né? Se você bater o olho, você sabe que é 1. Porque é simples, ela pega esse pedaço, ele junta aqui, né? E esse pedaço junta aqui. Então dá para ver que esse é igual a esse, ó. Então no chute você vê que é 1. Não é no chute, isso aqui funciona, né? Aqui, ó, oposto pelo vértice, certo? E alterno interno. Alterno interno? Esse é o terno interno. Então esse, e como isso daqui é igual a isso aqui, dá para ver que eles são congruentes. Certo? Ângulo, lado, ângulo oposto. Ângulo, lado, ângulo oposto. Então dá para usar até congruência, não precisa nem usar semelhança. O lado angular, então ângulo de 90 graus. Daria para usar, ângulo de 90 graus. Seja A, B, números inteiros, e o B é maior do que o A, e todos eles são maiores que 1. O A é maior. A, B, A menos B e A mais B são todos primos. Dessa forma, o que podemos dizer sobre esse número aqui? Eu tenho um número que é a soma de 4 números primos, tá? 4 números primos. Os números primos são A, B, A menos B e A mais B, certo? Vou somar todos eles. Vamos ver o que vai acontecer se eu somar ele. 1, 2, 3. 3A, B menos B, B. Ele não pode ser múltiplo de 3, concorda? Porque isso aqui é múltiplo de 3, mas B é primo, só se o B for 3, né? Uhum. Se o B for 3, ele é múltiplo de 3. Então pode ser múltiplo de 3, sim. Otávio, nesse caso, eu acho que vale mais calcular o A e o B, sabe? Porque, tipo assim, você tem, se eles são primos, pelo menos um deles é ímpar. Então, você pode supor, eu vou provar... Pelo menos um deles é ímpar. Isso. Então, eu vou querer mostrar que o B é o 2. Mas, enquanto isso, eu vou supor que o B não é o 2, então nenhum deles vai ser o 2. Supor que tenho 2 ímpares. Então, A menos B vai ter que ser par e primo. Então, teria que ser 2. Só que A mais B vai ser par e primo, teria que ser 2. E daí você chegaria no absurdo. Então, o B é 2. Então, entendi. O B tem que ser 2. Por que o B tem que ser 2? Porque o A, se o B, vamos supor que o B é menor que o A, certo? Se o B não fosse 2, ele seria ímpar. Então, eu teria 2 número ímpar. Então, o número ímpar mais o número ímpar seria par. Impossível. Então, obrigatoriamente, o B é 2, por absurdo. Verdade. Chegamos à conclusão que o B só pode ser 2. Tá certo. Isso. Pode. E daí, tipo, o A menos B e o A mais B, um deles vai ter que ser múltiplo de 3. Porque se eu tenho um número, quer dizer, isso, o número menos 2 e o número mais 2, o A não pode ser 3, porque daí o A menos B seria 1 que não é primo. Não pode ser 3. O A não pode ser múltiplo de 3. Então ele tem que deixar ou o resto 1 ou o resto 2 por 3. E daí o A mais B ou o A menos B seriam 3. Por que não pode ser múltiplo de 3? Não entendi. Porque daí, se o B fosse um múltiplo de 3, o B é primo. Não, B vale 2. O A, isso. Se o A for múltiplo de 3, ele tem que ser o 3, porque ele é primo também. Só que se ele for o 3, 3 menos verdade. 3 vai dar 1. Certo. Então, então não pode ser 3. Não pode ser 3. Então ele também não pode ser múltiplo de 3. Ele tem que deixar o resto 1 ou 2. Par não é nem múltiplo de 3, porque o A é ímpar. Então não pode ser par. Porque aqui é 3 vezes ímpar é ímpar, mais 2 é ímpar. Também não pode ser múltiplo de 3. Certo? Certo. Então, agora, se ele deixa resto 1, então A mais B é múltiplo de 3. E se ele deixa resto 2, então A menos B é múltiplo de 3. Você tem que um deles é múltiplo de 3,
só que é ímpar também. Então, tem que ser o próprio 3. Quer dizer, só que é primo também. Então, ou o A menos B ou o A mais B vai ter que ser o próprio 3. Certo. E daí você supõe, se o A menos B for 3, então você chega que o A é 5. E se o A mais B for 3, você chega que o A é 1, o que é um absurdo. Então, o A menos B tem que ser 3. E daí você testa o A igual a 5, o B igual a 2. Você vê que 5 e 2 são primos. 5 menos 2 dá 3 é primo. E 5 mais 2 é 7 é primo. E daí é só calculada 17 a resposta. É, 17, eu fiz menos. É verdade. Só pode ser o 5. Só pode ser o 5. Não teria como ser outro número sem ser o 5. Então a resposta é primo. De toda forma, mesmo que você não saiba esse raciocínio que o Leonardo fez, se você mostrar que chegou no número primo, ou a questão seria anulada, ou é letra E. Entenderam? Truque para a questão de múltipla escolha. Porque se deu 17 e deu um número primo, não pode ter outra resposta que seja múltiplo de 5, múltiplo de 7, que não são primos. Entendeu? Então, é letra E. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer a 5 e última questão do dia. Estou muito cansado, viu, pessoal? Ah, adoro esse tipo de questão, parece questão de vestibular. Eu tenho um polinômio assim, e eu quero saber qual que é aquele valor. Eu sei que f de x2 mais 1 é aquilo ali. Eu quero saber f de x2 menos 1. O que eu posso fazer para descobrir isso aqui? Olha, f de x2 mais 1 é igual a x4 mais 4x2. Mas se eu fatorar isso aqui, colocando x2 em evidência, vai sobrar o quê? É isso, não é? Tá certo o que eu fiz? Mais 2, mais 2. É mais 4, quer dizer, na parte. Mais 4. E aí? Como é que eu vou chegar no x2 mais 1? Ah, mas aí é fácil, quer ver? x2, eu multiplico x2 mais 1, mais 3. Tá certo o que eu fiz aqui? Não, tá errado. Sim. Não quero fazer isso. Se for forçar a pressão menos um, tipo, Não, mas eu quero f de x2 menos 1. Então, f de x2 menos 1, não é só trocar o x2 mais 1 por x2 menos 1? x2 que multiplica x2 menos 1 mais 3, não posso fazer isso? Olha aqui, ó. Só tem que trocar o x ao quadrado também do lado de fora, né? Por quê? Porque, tipo, esse x ao quadrado, acho que ele está representando o antecessor do número que você bota na função. Teria que ser x ao quadrado menos 2 vezes o que está dentro do parênteses. Eu acho que tem que ser isso. Ah, é verdade. Verdade. Tem que ser x2 menos 2. Não, pera. Menos 2. Mais. Para dar 4, tem que ser mais 6, é isso? Não, tava certo o que você tinha feito. Não foi aí que eu falei para mudar. Pô, deixa lá o x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 mais mais 1 mais tá mais 3. um mais 3. 3. Isso, então. Só que daí você está fazendo o f de x ao quadrado mais 1. A parte que tem o x ao quadrado mais 1, suponha que eu faça, tipo, Entendi. o valor de f de x fica x menos 1 vezes x mais 3. Então aqui vai ter que ficar x2 menos 1, é isso? Menos 2. Menos 2, porque é menos 1 ali. Então, se Isso. eu colocar x2 menos 1 aqui, x2 mais 1 menos 2, vai cair no x2 menos 1. Isso mesmo. Então, x2 menos 2.
E ali o x2 menos 1, eu vou transformar em x2 menos 1 mais 3. É isso? É isso, né? É isso, é isso. x2 menos 2, que multiplica x2 mais 2. Uma diferença é o produto da soma pela diferença. x4 menos 4, letra D. Isso, não é? Tá certo? Ah, eu acho que tá. Eu acho que tá. Tá. Pessoal, eu preciso que todos vocês que não respondam, acho que todo mundo respondeu presença, não é nem vou falar isso. Tiago, manda o link da aula de amanhã de novo. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos. Desculpa por qualquer problema que a gente teve técnico aqui. A explicação não foi tão boa quanto eu queria. Muito obrigado, Leonardo, você me ajudou muito. Queria que tivesse uns 10 participando igual o Leonardo, mas entendo que muita gente é tímida. E quero agradecer e quero convidá-los todos para amanhã às 7 da noite, tá? Então é isso aí. Em outro link, porque esse link está vencido. Vocês estão dispensados, muito obrigado. Tchau. Tiago, salve. Obrigado. Tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Demora um pouco para eu sair daqui, porque eu tenho que salvar o chat, tenho que ir para a gravação. Vamos parar. Conseguimos fazer todos, hein, Tiago? Meio igual o nariz, mas fizemos todos. Amanhã vai ser às 7, Claudinaldo. Nesse link que o Thiago postou aí. Tá? Da noite, da noite. É importante avisar isso, senão 7 da manhã aparece gente no link. 7 da noite. Missão cumprida, né, Thiago Martinho? Só Thiago Labanca, não é Martinho? Será que tem outro Thiago Labanca no mundo? Martinho Labanca não vai ter, né? Sei, viu? Tá gravando ainda, né? Martim Labanca tá desde o meu avô. Passou pra mim, eu não vou passar pra frente. Eu sou. A voz do cachorro. Eu sou diferente. Qual que é o nome do cachorro? O Totó Martim Labanca. Nossa, se botaram o teu nome no cachorro, né? O nome do cachorro, o professor Otávio. Não, o professor Otávio, o nome do cachorro. Eu li isso numa homenagem. Botar o nome no cachorro de professor Otávio, até a dó, vai cagar. Eu vou salvar já a aula do... Você nem acredita, eu tô... Enviar o chat. 12 horas, você já pensou que é 12 horas de aula que eu dei? É só isso? Só? 12 horas? O trabalho que eu trabalho nas escolas é 24 horas por semana, então o que eu fiz no final de semana é metade do que eu faço a semana inteira. Não, claro que eu faço menos porque tá na pandemia, né? Pandemia a gente faz menos. Vou interromper a gravação. Estamos interrompendo a gravação.